Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Roberto Muniz. O nosso tema, reforma eleitoral. Isso porque o senador é autor de uma proposta de emenda à Constituição que trata justamente desse tema. E é justamente sobre isso que a gente conversa com ele aqui agora. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Vi seu pronunciamento em plenário, explicando o porquê do seu projeto. E uma das coisas que o senhor deixa bem claro é que, para o eleitor, a relação com os partidos e a proposta de trabalho de cada partido ficaria muito mais clara a partir de uma reforma eleitoral que permitisse eleições gerais a partir de 2022. Entendi direito? O senhor pode dar mais detalhes sobre isso? É isso mesmo, Tânia. Veja só, nós temos uma democracia jovem, né? E as eleições, inicialmente, sempre foram tratadas como algo que a sociedade estaria aprendendo a votar de novo. Então, se fez o quê? Com que a cada 2 anos nós tenhamos uma nova eleição. Então, a gente tem eleições que são eleições municipais, que são as eleições agora, de vereadores e dos prefeitos, e temos depois as eleições que tratam dos deputados estaduais, que elegem deputados estaduais, federais, senadores e governadores. Eu acho que nós já aprendemos, essa parte pedagógica da democracia já passou. As pessoas já conhecem como votar, já sabem como votar, já conhecem a urna eletrônica, né? Então agora é melhor a gente tratar da qualidade do voto. Para fazer a qualidade do voto, é importante que o eleitor, o cidadão, conheça quem realmente ele está votando e por que ele está votando naquelas pessoas e naquele partido. Então, quando nós unificarmos as eleições, primeiro, Tânia, eu acho que o grande ganho vai ser a nível de planejamento do Estado. O Estado brasileiro vai voltar a planejar. Por quê? A cada 2 anos a gente muda o prefeito, aí muda o plano plurianual, muda o orçamento do município. 2 anos depois, todo esse plano que ele fez para 4 anos é interrompido porque governadores e o presidente da República também é trocado. Ou seja, há uma descontinuidade no processo de planejamento do Estado brasileiro. Orçamentos municipais não conversam e não convergem. Ações, exemplo, os prefeitos que, fizeram projetos para o Minha Casa Minha Vida, certo? Criaram áreas de habitação de interesse social, que levaram para lá a infraestrutura. Se o presidente Temer não der continuidade a esse processo, quebra todo o planejamento do município. No município. Então, o que nós queremos, primeiro, é fazer com que haja essa coincidência do planejamento, fazendo com que a sociedade possa debater esses temas, fazer com que toda a sociedade conheça a programação, os programas de cada partido. Isso evitaria, por exemplo, que em debates eleitorais a gente tivesse aquela situação de ataques pessoais? Que, por exemplo, a última eleição para presidente, a gente falou, vamos perder muitos críticos da política, assim, jornalistas que acompanham, setoristas, falavam, poxa, a gente abre mão do debate dos projetos porque cai nesse embate pessoal. Tendo a eleição em grupo, assim, verticalizada, como o senhor chamou, no plenário, aí fica mais de lado essa possibilidade, a gente vai ficar mais focado em política pública, o senhor acha? Isso é muito importante que você traz. Nós estamos num momento de crise, e crise é sinônimo de oportunidade. Então, quando não se tem dinheiro, se gasta melhor. Para se gastar melhor, o poder público vai precisar ter programas e projetos muito mais claros e que haja uma sinergia dos recursos, ou seja, que haja um uso dos recursos municipais, estaduais e federais com o mesmo objetivo. Então, eu acho que a gente vai melhorar essa performance do gasto público e, consequentemente, o debate político. Vamos deixar de ter governadores que têm 3, 4, 5 candidatos a prefeitos na mesma cidade. Por quê? Porque a população vai perceber que há uma verticalização. Exemplo, você vê partidos que têm conceito ideológico completamente antagônicos
E lá no município, eles estão alinhados por uma questão eleitoral, simplesmente para fazer uma bancada de vereadores ou para apoiar um prefeito. Com essa eleição geral, essa possibilidade dessa verticalização do debate, nós vamos fazer com que esses grandes temas nacionais sejam debatidos e essas grandes alianças sejam feitas a nível federal e estabelecendo no município essa mesma verticalização dessas alianças. Com isso, não haverá um empobrecimento dos temas locais. Ao contrário, estará no mesmo palanque o prefeito, o candidato a prefeito, os vereadores, todos os deputados, o governador e, quem sabe, até o presidente da República. Aí é uma equipe toda, né? Fica uma equipe, fica claro para a população. Porque o que acontece? Quem é responsável pela segurança pública? Todos os municípios que você vai fazer campanha, as pessoas perguntam, olha, prefeito, tem que melhorar a segurança. O prefeito não está com o governador naquele instante. Ele só vai ter a possibilidade de cobrar isso depois de 2 anos já na eleição do governador. Então, esses debates de grande impacto para a sociedade estará sendo feito no município. E mais do que isso, Daniel, o que a gente estava conversando? A rede social local permitirá que esses temas locais, ou seja, a rua que não foi pavimentada, um projeto de esgoto em um determinado bairro, a chegada de uma escola em um distrito, seja também debatido. Por quê? Porque haverá a oportunidade dos grandes líderes, dos futuros governadores e presidentes, dizer e se comprometer também com esses temas locais. Então, vai ser um jogo, né, de disputa onde só quem ganha é a sociedade. E também tem uma outra questão, né, Daniel? Acho que há um custo direto, um custo financeiro. Se avalia que esse ano, em 2016, vai se gastar 800 milhões de reais com as eleições municipais. E esses mesmos recursos serão gastos daqui a 2 anos, né, para a presidência. Esse é o custo direto financeiro. E o custo indireto? Que o cidadão que é chamado e convocado, ele não é convidado, ele é convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário, para ser fiscal. Então, a cada 2 anos, uma grande parte dos brasileiros, em torno de 1 milhão de pessoas, perdem o seu domingo com a família. Claro que ajudam o Brasil, né, fortalecem a democracia, mas se a gente tiver eleições a cada 4 anos, nós não precisamos ter esse domingo, né, à disposição. Toda essa movimentação de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Eu acho que isso cria uma racionalidade. Entendi. Né? Isso vai criar uma racionalidade para esse novo momento da política. Desculpa interromper o senhor. Me ocorreu aqui uma pergunta de um tema que é disputadíssimo, que é a questão de espaço de TV. Como é que vai ficar esse espaço? Ele vai se manter o mesmo e toda essa equipe toda verticalizada vai usar o mesmo? Como é que vai ficar o espaço? Pois veja só, o rebatimento nas leis atuais, a gente preferiu buscar, como eu digo na engenharia, um movimento que gere o máximo de energia possível. Se você for ver, todos os senadores, deputados, têm a sua própria reforma eleitoral. Né? Cada um, tem gente que quer um mandato de 5 anos, outros cidadãos são contra a reeleição. Verdade. O que é que eu fiz? Eu me ative neste tema. Ou seja, se nós tivermos eleições gerais, todos uniformizados no mesmo dia, de vereador até presidente da República, nós vamos gerar organicamente uma grande transformação na política brasileira. Então, essa questão do tempo de televisão, ela poderá ser revista também. Mesmo porque o senhor falou, tem a rede social hoje em dia. Porque tem a rede social. Então, eu acho que a gente vai rever. Mas é muito importante, para que a gente revisite, que a gente entenda que a gente precisa fazer um primeiro passo. E essa PEC é o primeiro passo para a reforma. Ou seja, nós vamos fazer com que municípios, Estado e o governo federal possam tratar de políticas públicas, possam tratar de gestão pública de forma simultânea.
não haverá mais aquela desculpa, porque... Era outro governador. Era outro governador, não, porque prefeito, o senhor não está, mas quando o senhor voltar, não, ele vai estar cumprindo um mandato junto com o governo que ele elegeu, ou será oposição ao governo que ele... Né, realmente isso é uma mudança qualitativa, né? Que, como o senhor se referiu no começo da entrevista, a intenção é de uma mudança qualitativa da política. Isso, e acho que a gente já tem um experimento de alguns anos já de democracia, né? Onde nós temos um dos aparelhos, assim, que é a urna eletrônica, que é cobiçado mundialmente, porque nos dá a possibilidade de você fazer uma eleição e ter o resultado quase que em tempo real, né? Quase que instantaneamente. Senador, eu queria agradecer a sua presença. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, mas esse assunto vai render, isso vai ter discussão em plenário, em comissão, e aí o senhor é nosso convidado a voltar para esse tema, ou mesmo para outro tema da sua predileção, para a gente conversar aqui no Argumento. Agradeço a sua atenção. Eu agradeço também você que nos acompanha. Para fechar o assunto, eu queria comunicar a você um serviço. Você pode dar a sua opinião, se você é a favor ou não dessa PEC que prevê eleições gerais a partir de 2022, para todos os cargos de eleição, não é mesmo? E para isso você entra na página do Senado no E-Cidadania, pode votar. É a PEC, a proposta de emenda à Constituição 45 de 2016. Bom, então eu agradeço a sua presença, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211 e assistir qualquer um dos nossos programas pelo senado.leg.br/TV. Até a próxima.